No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo depõe a CPI da pandemia, nega preconceito à China e diz a senadores que o presidente Jair Bolsonaro participou da busca por insumos no exterior para a produção da cloroquina. Parecer favorável do relator para a realização da reforma administrativa deve ser votado amanhã pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O governo federal eleva a estimativa de inflação para 2021 e salário mínimo pode ter valor mais alto no ano que vem. Essas e outras notícias da edição desta terça-feira, 19 de maio do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na CPI da pandemia ontem no Senado, não fugiu daquele script que todos nós esperávamos. A tentativa de eximir o governo Bolsonaro de culpa na crise provocada pela Covid-19, com direito a mais um show de mentiras. Uma delas se deu no momento em que o ex-chanceler classificou a relação entre o governo brasileiro e os chineses como, abre aspas, madura e construtiva, fecha aspas, afirmando ainda que nunca fez ataques ao país asiático, que acabou alvo de ironia do presidente da comissão, Omar Aziz. Abre aspas, você não acha que chamar de comunavírus indispõe a relação? Fecha aspas. Em um artigo, esse que o senador fez referência, o ex-ministro criticou a quarentena na China e disse que a pandemia era uma oportunidade para se acelerar o projeto globalista. Em diversas ocasiões, Araújo atacou a China, isso não é novidade. O que surpreende é como essa figura tenha saído ilesa da CPI, porque o volume de inverdades que ele disse seria motivo suficiente para ser decretada a sua prisão. De toda forma, o ex-chanceler acabou confirmando que o presidente Jair Bolsonaro participou das articulações para que o Itamaraty buscasse no exterior insumos para a produção de cloroquina, remédio sem qualquer eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19. Outra afirmação importante de Araújo foi de que partiu do Ministério da Saúde a decisão de aderir à quantidade mínima de doses no COVAX, consórcio por vacinas liderado pela Organização Mundial da Saúde. Ao invés de adquirir doses suficientes para vacinar até 50% da população, o governo optou pela quantidade mínima de doses permitidas, que era de 10%. Depois dessas declarações de Ernesto Araújo, hoje teremos o depoimento mais esperado dessa CPI, o do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, protegido por um habeas corpus preventivo que o permite não responder perguntas que possam incriminá-lo. Vamos aguardar o que virá deste cidadão. Antes de encerrar, eu quero ler um importante artigo publicado pela jornalista Thaís Oyama no site UOL, onde ela alerta para a ampliação da ameaça autoritária pelo presidente da República. O texto tem o título Bolsonaro quer só pretexto para decreto. Fala de Braga Neto é luz vermelha. O presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo confirmou
já tem pronto um decreto federal que impede governadores e prefeitos de adotarem medidas restritivas no combate à pandemia, como o confinamento social e o fechamento do comércio. Volta e meia ameaça baixá-lo e diz que, para a execução da medida, contará com a ajuda do seu exército. Os militares irão às ruas garantir a liberdade e o direito de ir e vir dos brasileiros, afirma. Ocorre que não há, no momento, nenhum estado no país em que brasileiros estejam trancafiados em casa ou onde o comércio esteja de portas cerradas por força de lei municipal ou estadual. O que há são governos que limitaram os horários para o funcionamento de lojas, bares e restaurantes, como o de São Paulo, ou que impuseram restrições à locomoção das pessoas no período noturno, como o da Bahia e o do Ceará. Na prática, portanto, o decreto que o presidente sacode no ar a cada vez que o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão que o desagrada terá pouco ou nenhum efeito. O que Bolsonaro pretende, então, com o tal decreto? Endurecer, diz um militar envolvido no governo. Ou, em outras palavras, puxar a corda também do lado de cá, já que, no entendimento desse militar e também de Bolsonaro, quem esticou a corda primeiro foi o STF. Mas por que o decreto do presidente faria a corda esticar para o lado dele? Porque, no entender do Palácio do Planalto, alguns governadores, notadamente os de esquerda, recorrerão ao STF assim que Bolsonaro baixar o ato discricionário. Isso acontecendo, é certo que o Supremo decidirá em favor dos adversários do presidente. Já no ano passado, o tribunal reconheceu a autonomia dos estados e municípios para decidir sobre medidas de combate à pandemia. Desse modo, com governadores e STF alinhados contra o decreto de Bolsonaro, estará criado o circo para o ex-capitão fazer o que deseja, tocar fogo nele, dando uma demonstração de força com a ajuda do seu exército. Bolsonaro só não saiu ainda de tocha na mão porque aguarda um bom pretexto para isso e porque sabia não dispor do apoio das Forças Armadas para qualquer aventura de inspiração golpista. No sábado, porém, um episódio indicou que algo mudou, se não no âmbito das Forças Armadas, ao menos no ministério responsável pela sua direção. Bolsonaro participou, ao lado de vários ministros, da manifestação de produtores rurais na esplanada dos ministérios em Brasília. Em determinado momento, puxou para o palco o general Walter Braga Neto. "Vamos ver aqui e ouvir uma coisa rara", anunciou. Braga Neto, ministro da Defesa, subiu ao palanque e, depois de saudar o chefe e acenar para os manifestantes, discursou. Abre aspas, "O agro é a força desse país e as Forças Armadas estão aqui para proteger os senhores, para que os senhores possam produzir com segurança. A liberdade é o nosso bem maior e fundamental." Fecha aspas. Diante do general, e bem à vista dele, estava um carro de som com uma faixa em que se lia "Eu autorizo", uma alusão ao decreto que o presidente ameaça baixar. Também eram visíveis cartazes pedindo intervenção militar. Ao repetir o discurso presidencial de que as Forças Armadas irão proteger a liberdade de quem quer produzir, o ministro da Defesa, chefe imediato dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, sugeriu o contrário do que seu antecessor, Fernando Azevedo e Silva, havia deixado claro a Bolsonaro antes de ser demitido, que as Forças Armadas não se prestariam a atender interesses do governo, nem se meteriam em ações inconstitucionais. Bolsonaro está louco para abaixar o seu decreto, e o discurso relâmpago do ministro da Defesa acende uma luz vermelha no radar de quem sabe que um general, na posição de Braga Neto, tem o direito de falar pouco, mas não de falar à toa. A opinião
campeão do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ética e Filosofia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano. Roberto Romano, bom dia. Bom dia a você e a todos os ouvintes do Faixa Livre. Esperemos mesmo que a cada dia se torne melhor para essa triste terra brasileira. Romano, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco no Faixa Livre. Romano, eu quero começar tratando de uma importante iniciativa que partiu de uma série de professores universitários e juristas renomados, um documento que teve o senhor como um dos subscritores encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o presidente Jair Bolsonaro seja declarado incapaz de presidir o país, com seu consequente afastamento do cargo máximo da República. Além do senhor, assinaram o documento os professores Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, Pedro Dalari, José Geraldo de Souza Júnior, além dos advogados Alberto Toron, Fábio Gaspar e Alfredo Atier, presidente da Academia Paulista de Direito. Além de parabenizá-los por essa medida mais que necessária, Romano, eu gostaria de saber qual é a expectativa de vocês a esse respeito. O senhor acha que o STF vai considerar o ex-capitão incapaz de seguir na presidência? Já há data para esse tema ser votado em plenário? Bom, trata-se de uma realidade que vem sendo conhecida pelo povo brasileiro desde os atentados ocorridos no final da ditadura militar. Essa pessoa sempre mostrou desequilíbrio psicológico, fanatismo, ausência de simpatia pelo sofrimento alheio e, na verdade, só se aproveitou da onda antipetista, aliás, promovida por setores do judiciário, como o caso da Lava Jato, que retirou Luiz Inácio da Silva do páreo da última eleição presidencial. Então, me parece que essa situação de uma inconsistência psicológica precisa ser analisada pelo judiciário na sua mais alta instância. Não sabemos qual decisão tomará o STF e se o relator, ministro Gilmar Mendes, vai acolher essa nossa petição. No entanto, achamos que era importante fazê-la
para que efetivamente se discuta cada vez mais a incapacidade moral, ética e psicológica de uma pessoa que sorri, que ri, que debocha de 400 mil compatriotas mortos e que deveriam estar sob sua proteção. Vejamos o que o futuro nos indica nesse caso. Na petição, vocês, autores, ressaltam que não estão imputando crimes a Bolsonaro. Abre aspas, não se trata, sublinhamos, de julgamento por crime de responsabilidade ou por crime comum, casos previstos na Constituição, fecha aspas, diz o texto. Abre aspas, não o acusamos de crimes, sequer o acusamos. Estamos observando apenas que ele não pode exercer e, de fato, não está exercendo devidamente o cargo no qual foi empossado, fecha aspas. Que tipo de iniciativa ou falta dela evidencia a incapacidade do Jair Bolsonaro exercer o cargo de presidente da República, Romano? Veja, não se trata de um pedido apenas que existe para o afastamento de Jair Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados estão depositados centenas quase já de pedidos de impeachment, ignorados de maneira dolosa pela presidência da Câmara, na época de Rodrigo Maia e agora de Lira. Também no próprio STF você tem vários pedidos de afastamento do presidente. O que ocorre nesse caso é que nós estamos solicitando algo que é prévio e que deveria já ter sido feito quando esse senhor era candidato, não é? Que é o fato dele não assumir uma atitude psicologicamente correta no sentido de atender ao outro. Ele perdeu a dimensão do outro. Ele só dialoga com aqueles que dizem amém e que o louvam e recusa terminantemente o debate, inclusive negando continuamente as próprias instituições de direito nacional. Ele tomou atitudes que são tremendamente delirantes, eu diria, quando recusou, por exemplo, a vacina da Coronavac, né, dizendo que se tratava de uma vacina chinesa ou a vacina do Dória. E protagonizou aquele espetáculo absolutamente melancólico e tragicômico, né, do senhor Pazuello, general do Exército, dizendo que ele obedece às ordens de uma pessoa que não tem a mínima condição e saber médico, por exemplo, para proibir uma vacina. Então, esse ponto me parece importante. Nós estamos numa crise econômica, numa crise social, numa crise política enorme e tendo alguém que dança e que se exibe em motos em alta velocidade, infringindo inclusive as leis de trânsito, sem a mínima percepção do papel absolutamente ridículo que ele está exercitando. Então, trata-se de um comportamento que é tipificado na ciência da psicologia, nos tratados de psicanálise e que, portanto, exigem algo que é importante no caso do STF, que é exercitar o seu poder de curatela sobre as personalidades que ocupam cargos no poder nacional. No caso, por exemplo, do artigo 37, todos os itens daquele artigo são recusados, negados e ridicularizados pelo presidente da República. Então, chegamos à hora de definir contra ele esse tipo de comportamento que é anterior aos crimes, que é anterior aos ilícitos, não é? Quanto aos ilícitos e aos demais comportamentos, evidentemente, eles não serão prejudicados por essa petição ou pela decisão do STF. Romano, a grande verdade é que já passou da hora de as instituições tomarem uma iniciativa para impedir esse morticínio que está colocado no nosso país. Um presidente absolutamente inepto, que está à disposição do capital hegemônico, envolvido com uma série de ilícitos, suspeito de ligações com grupos milicianos.
Por que essa inação das instituições com quase 2 anos e meio de desastre que é esse governo, Romano? Mais de um ano de pandemia que já matou mais de 440 mil brasileiros, muito por conta da irresponsabilidade do chefe do executivo. Veja, nós temos situações que são de ordem mundial, mas nós temos situações que são de ordem brasileira, de ordem nacional. Um dos pontos dessa permanência desse tipo de governo e desse tipo de governante encontra-se na Avenida Paulista de São Paulo, na Federação das Indústrias de São Paulo. Encontra-se também no gabinete da ministra da Agricultura, com suas ligações com os agricultores, entre aspas, né? Aqueles que trabalham no agronegócio e que têm imensos lucros ainda e que recebem anistia pelo trabalho escravo e tudo mais. Então, veja, é uma realidade que sempre existiu no Brasil, mas que agora foi piorada. Essa hegemonia inconteste de setores empresariais que vivem, como dizia Delfim Neto, de sugar o seio do governo, né? São parasitas que têm privilégios de ordem fiscal, que têm todo tipo de abertura para o seu exercício, que desmatam a natureza, a Amazônia e tudo mais. Então, são esses setores aí que estão sustentando. E outra ponta do iceberg, outra ponta do chifre do diabo, como diria um frei dominicano que sofreu muito com a ditadura de 64, foi João Batista, que criou a Unilabor, que foi fechada no período Castelo Branco. Era uma empresa comunitária que desafiava os princípios do capitalismo. O João Batista dizia que existiam 2 chifres do diabo, e o outro chifre do diabo me parece que encontra-se nesses pastores supostamente evangélicos que, na verdade, constituíram, fizeram de suas igrejas verdadeiros partidos políticos, onde o cabresto funciona ininterruptamente. Você tem líderes evangélicos como Malafaia, como Edir Macedo, toda uma série de outros, não é? Que proporcionam, não é, esse apoio. Veja, o apoio evangélico foi fundamental para a eleição de Bolsonaro e continua sendo. Uma de suas ministras mais tremendas, mais terríveis, para usar a linguagem do próprio Bolsonaro, é a senhora Damares. O Ministério da Educação hoje é destruído, as universidades públicas estão sendo destruídas para fins de privatização por um pastor que é supostamente evangélico e que assume uma atitude absolutamente de piora em relação aos seus antecessores, que já eram com tendências bastante fascistas. Então, você precisa verificar essas forças que estão ainda sugando a estrutura do Estado, os dinheiros públicos, e que tem muitos interesses em jogo. O último fator é esse campo dos militares que estão conseguindo benefícios e privilégios inauditos. Sequer na ditadura de 64 eles tiveram esses privilégios que são ofertados hoje por Jair Bolsonaro. Então, enquanto essas 3 vertentes não perceberem que elas estão caminhando para o suicídio, e esse é um ponto importante, no caso do agronegócio, a partir do momento em que a China conseguir novos mercados para a compra das commodities, como a soja e outros, eles perderão definitivamente a sua importância. No caso dos militares, a partir do momento em que ficar bastante claro que
eles perdem o controle da força física do Estado e passa esse controle à polícia militar e às milícias, e a partir do momento em que ficar muito claro para os fiéis evangélicos que eles não estão sendo atendidos nas suas necessidades, mas que estão servindo de instrumento de troca pura e simplesmente por esses pastores, evidentemente que esse poder diminuirá. Mas isso será em prazo médio ou em longo prazo. Nesse momento, essas forças estão vivas, estão atuando e estão influenciando setores da mídia para preservar o mandato dessa pessoa absolutamente desastrada para a vida pública nacional. Uma das esperanças no momento, Romano, é essa CPI da pandemia, que está avançando na descoberta de informações que deixam evidente o projeto genocida do Jair Bolsonaro na gestão federal, especialmente por abrir mão da compra de vacinas no ano passado, quando uma oferta da farmacêutica Pfizer estava em suas mãos. Ontem nós tivemos o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e hoje é a vez do general Eduardo Pazuello, antigo titular da pasta, falar para os senadores, nesta que é a oitiva mais aguardada dessa CPI. O que você tem achado dessa CPI no Senado, Romano? O que você espera desse depoimento do Pazuello, que chega à comissão com um habeas corpus preventivo emitido pelo Supremo, que o permite se manter calado em perguntas que possam vir a incriminá-lo? Bem, o comentário mais adequado que eu vi sobre isso é de uma caricatura, né? O cartunista coloca os seguintes dizeres para o Pazuello: olha, Pazuello, não é o Ustra, é apenas o Renan. Essa é a realidade. Um general acostumado a mandar e que se mostrou subserviente, humilde diante de uma pessoa absolutamente desequilibrada, e que manteve sua gestão totalmente ligada a essa obediência servil, não é? Esse general teve o descontrole de pedir àquela instituição que os seguidores e o próprio presidente pregam ser inconveniente, que deveria ser fechada, a proteção legal. Então, me parece que essa é uma grande ironia que mostra o quanto, não é, a democracia às vezes serve para proteger inimigos seus, não é? Esse é um ponto que da noção de direito traz muitas interrogações, não é? A liberdade de expressão, por exemplo, quando é usada por fascistas, ela efetivamente ela é um instrumento para destruição da democracia. E, nesse caso, um instrumento de direito está servindo para isso. Existem aquelas pessoas que acham que o próprio silêncio de Pazuello será um silêncio comprometedor. Mas, no entanto, veja, para fins do direito, o silêncio não conta. O que contam são as palavras e os atos. Vejamos se aqueles setores que estão dominando a CPI no momento, né? Eu digo no momento porque em termos políticos nunca se sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, se eles conseguirão arrancar desse general, não é? Dados e informações que levem a definir melhor o papel do presidente da República e de seus filhos, sobretudo o senhor Carlos Bolsonaro, nesse episódio que, sem nenhuma dúvida, tem tintas de genocídio, de luta contra as vacinas no Brasil. É preciso ter muito cuidado para não soltar rojões com a derrota do inimigo antes da festa. É preciso ter conhecimento do que vai acontecer. Me parece que nessa audiência de Pazuello, não é, será necessário muita agudez de espírito, muita capacidade de discernimento e também muita prudência daqueles membros democráticos que estão na CPI. Porque, evidentemente,
os representantes do governo utilizarão de todo tipo de retórica ruim para desacreditar, não o Pazuello, porque esse já está desacreditado, mas a própria CPI, o relator e o presidente. É isso que me parece que nós devemos estar atentos nesse momento. E essa possibilidade de a CPI avançar sobre o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente romano? Os parlamentares estão cogitando convocar o 02 para dar seu depoimento pelo fato de ele ter participado das negociações por vacinas, especialmente a da Pfizer. Cogita-se até pedir a quebra do sigilo bancário do Carlos Bolsonaro. Como é que o ex-capitão vai reagir se a comissão mirar no filho dele, Romano? Sempre que um filho de Bolsonaro aparece quase nas páginas policiais, ele ameaça a democracia, ele ameaça a população, ele ameaça. Aliás, a ameaça é algo que ele se acostumou desde o episódio do atentado durante o final da ditadura, e que por milagre político ou por conivência ele escapou da pena de expulsão sumária do Exército ou mesmo de internação por ausência de condições psicológicas normais. É claro que, volto a insistir, se a CPI avançar nessa figura absolutamente tremenda desse menino, Carlos Bolsonaro, que é notoriamente um dos líderes da propaganda autoritária que emana do Palácio do Planalto, evidentemente que a reação de pessoal de Bolsonaro será violenta. O que nós precisamos saber é se aquelas forças a que eu me referi, os setores econômicos, o setor militar e o setor evangélico, se eles estão dispostos a comprar essa briga pessoal de Jair Bolsonaro. Me parece que é muito complicado. Aliás, me parece que em vez de se abrir o sigilo bancário de Carlos Bolsonaro, o sigilo telefônico é importante, o que ele tem feito a partir do chamado gabinete de ódio, que pessoas, que grupos ele agencia, que tipo de notícia ele passa, isso tudo me parece mais importante nesse caso da pandemia, porque é dali que surgiram, as propagandas de ordem absolutamente irresponsável relativa, por exemplo, ao tratamento precoce e outras sandices pregadas pelo próprio presidente da República. Eu não tenho força para sugerir, mas me parece que se existe um sigilo que deveria ser aberto, não é tanto o sigilo bancário, mas, sobretudo, o sigilo telefônico dessa pessoa que é um Rasputin carioca na corte de Jair Bolsonaro. Agora, as tenebrosas transações do Palácio do Planalto, Romano, seguem com aquele escândalo do chamado orçamento paralelo, o tratoraço, onde o governo liberava verbas para emendas parlamentares da base aliada para investimentos fundamentalmente na compra de equipamentos agrícolas. Como o senhor observa mais esse episódio absurdo protagonizado pelo ex-capitão, Romano? Isso tem potencial para trazer maiores problemas para o Jair Bolsonaro, na sua opinião? Aí é preciso ter uma visão bastante realista do Estado Nacional Brasileiro, essa teratologia que aparece sob o signo do tratoraço e do orçamento secreto é alguma coisa que mina as relações da Federação Brasileira desde o século passado, desde do Império, no relacionamento do centro do poder com as províncias, as periferias. Você tem uma superconcentração no campo central. Esse imperador republicano, entre aspas, ele tem superpoderes, mas ele tem pés de barro, ele precisa ter apoio regional e dos municípios.
Como se faz isso? Comprando oligarcas regionais que se instalam no Congresso Nacional e que vendem apoio a qualquer presidente da República e apresentam uma faca nas suas costas no momento em que ele não atende esse retorno de verbas. Essa estrutura corrupta da sociedade, do Estado brasileiro já foi bem diagnosticada pelo jurista Fábio Conde Comparato num texto que eu acho que é magnífico e que deveria ser lido por todos a todo dia aqui no Brasil, chamado Requiem para uma Constituição. Não é? Nesse momento você tem, então, um retrato desse adoecido processo federativo brasileiro, onde efetivamente o toma lá da cá é fundamental. O governo central arranca dos municípios os seus impostos, não os devolve e só os devolve na base das negociações, das nebulosas transações no Congresso Nacional, venda e compra. Enquanto essa estrutura federativa brasileira não for resolvida, nós teremos, com maior ou menor gravidade, esse espetáculo da compra e venda de apoio ao presidente da República. Então, nesse caso, nós temos um agravamento, porque pior do que aconteceu no regime de 64, são militares que ocupam cargos civis que assinam. Nesse caso, por exemplo, Braga Neto assinou esse processo secreto de distribuição de recursos. Então, veja, um caminho nessa linha pode levar a um questionamento do Estado brasileiro na sua totalidade. É um Estado ditatorial em termos perenes, é um Estado pirata que arranca recursos dos municípios e não devolve, e é um Estado corrupto que compra sempre benefícios e está sempre temendo, não é, aqueles oligarcas que se instalam no poder e que podem defenestrá-lo a qualquer momento. Então, essa é uma questão que não é apenas conjuntural, é uma questão que deveria ser debatida por todos os setores democráticos, de tal modo que nós pensássemos, de fato, uma federação na qual o peso dos oligarcas diminua e que o peso do poder presidencial também diminua. Essa é uma utopia, evidentemente, que só pode ser realizada em prazo médio ou longo, mas nós estamos abandonando essa pauta em proveito de situações eleitorais de conjuntura. E isso me parece que é sempre piorar a dose do autoritarismo brasileiro. Se esse tipo de situação não preocupa tanto o Jair Bolsonaro, Romano, algo que acendeu o sinal de alerta no Palácio do Planalto foi a divulgação daquela pesquisa Datafolha na semana passada com as intenções de voto para a presidência da República no ano que vem. O ex-presidente Lula aparece com 41% da preferência dos eleitores, muito à frente dos 23% do ex-capitão. Isso combinado a essa perda de popularidade do Jair Bolsonaro, que caiu de 30% para 24% nesse início de maio, Romano, pode ter que tipo de efeito para o chefe do Executivo? O efeito principal, me parece, que é a radicalização verbal e de atos desse presidente insano, não é? Evidentemente que ele sabe, ele já confessou várias vezes, inclusive anteontem ele falou isso, né? Que diante da candidatura a Lula, ele não vai vencer, né? Foi por isso mesmo que, cumpliciado com Sérgio Moro e com a Lava Jato, conseguiu-se afastar Luiz Inácio da Silva das disputas de 2018. Foi um ato de sabotagem política, de crime político, travestido de moralismo, como sempre acontece no Brasil, desde as priscas eras da UDN, não é? Com a sua crítica de mar de lama jogada contra Getúlio. Então, esse moralismo hipócrita conseguiu efetivamente dar o poder a Jair Bolsonaro.
Então, é evidente que a sua preocupação vai aumentar, as suas ameaças à ordem institucional vão aumentar, né? É preciso saber até que ponto, eu diria novamente, aquelas forças econômicas, aquelas forças religiosas e aquelas forças militares estarão dispostas a comprar um golpe de Estado para impedir a vitória de Luiz Inácio da Silva. Eu digo, não tenho bola de cristal, mas é evidente, o Jair Bolsonaro terá, nas próximas eleições, o aparelho do Estado nas suas mãos, mas ele não terá a adesão de todos os servidores públicos, de todos os elementos que trabalham no Estado brasileiro. Luiz Inácio da Silva tem um partido que tem presença nacional, uma capacidade de aglutinar pessoas em plano nacional, tem também uma mensagem de unidade e de diálogo, coisa que é impossível de ser praticada por Jair Bolsonaro. E, evidentemente, aí é um ponto que, para quem tem uma posição mais à esquerda, é um pecado de Luiz Inácio da Silva. Ele tem a capacidade de dialogar com esses empresários, inclusive esses empresários que são mais nocivos, não é? Veja, ele nos seus 2 períodos de governo, ele soube dosar muito bem os privilégios dados a essa classe empresarial e, ao mesmo tempo, conseguir uma drenagem mínima de capacidade de vida para milhões de pessoas. Então, ele não é uma figura de radical de esquerda, como se faz notar. O que se vê muito na imprensa mais conservadora é que eles tendem a acentuar a mentira, né, que foi pregada pela Lava Jato, que foi divulgada antes da Lava Jato pelos setores de extrema-direita, da suposta corrupção de Luiz Inácio da Silva, coisa que não foi provada e que ainda vai ser debatida. Então, evidentemente que eles insistem nessa tecla da suposta corrupção, mas elas não podem negar a popularidade de Luiz Inácio da Silva, mesmo porque as suas políticas sociais abrangeram imensa maioria da população. Não é por acaso que ele saiu do poder com mais de 80% de aprovação, e isso é um capital que pode ser recuperado. Você acredita que o Jair Bolsonaro possa mudar o seu modus operandi a partir dos resultados desse tipo de pesquisa, Romano, à medida que nós vamos nos aproximando das eleições? A queda na popularidade tende a provocar algum tipo de alteração na postura do ex-capitão? Atitudes aprendidas, hábitos, comportamentos não são mudados de uma hora para outra. A pessoa pode fingir, pode assumir uma atitude postiça, propagandística, mas, na verdade, a sua estrutura psicológica, e aí a importância desse pedido que fazemos ao Supremo Tribunal Federal, a sua estrutura psicológica não muda. A qualquer momento ele volta ao seu verdadeiro ego, não é? Então, nesse caso, é muito difícil que ele mude. Uma pessoa que nunca aprendeu a dialogar, a respeitar os outros, a seguir normas, não é? Essa pessoa, no momento em que assume um poder desmesurado, como é a presidência da República no Brasil, se julga quase que um deus, né? Não é por acaso que se propaga, né, sobretudo pelos evangélicos, a similaridade do seu nome, Messias, com um divino, né, um ser divino. Esse tipo de endeusamento é que tem levado à desgraça boa parte dos tiranos modernos e antigos. Então, me parece que é muito difícil prognosticar uma mudança de comportamento desse ser absolutamente irresponsável que ocupa a presidência da República nesse momento. Algo que o Bolsonaro não abandona, Romano, é aquele seu discurso autoritário. Ele recentemente ameaçou a realização das eleições
caso nós não tenhamos a impressão do voto pela urna eletrônica, entre outros muitos discursos atentatórios. Diante desse caldo de autoritarismo que permanece no país, Romano, qual é o papel da nossa esquerda? Os políticos do campo progressista, ainda que em minoria no Congresso, conseguem fazer frente a todo esse caos que está colocado? O que é que falta para a nossa esquerda nesse momento, Romano? O que falta à esquerda é povo, P-O-V-O, povo. Enquanto a esquerda operar nos palácios, nos gabinetes, nas redações, ela estará em minoria, porque esses instrumentos de poder mobilizados por Jair Bolsonaro, por exemplo, esse segmento evangélico que congrega milhões de pessoas obedientes às lideranças dos pastores, não é? E de muitos padres católicos, sejamos bem claros, não é? Enquanto a esquerda ficar nesse patamar, apenas nos laboratórios da universidade, nas bibliotecas das universidades, evidentemente pouca força ela terá. Então, está na hora de um programa amplo de ida às populações, de debate que resultem, não é, em manifestações físicas nas ruas, que resultem em adesões às teses progressistas e democráticas. Enquanto isso não ocorrer, me parece que nós estaremos enxugando o gelo com toalha quente. É isso que me parece o grande problema das esquerdas e das oposições democráticas no Brasil. Roberto Romano, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar um ótimo dia de trabalho para o senhor e um forte abraço. Muito obrigado e desejo a todos vocês, a você, a Dona Celeste, ao Paulo Passarinho, a todos que operam no Faixa Livre e a todos os seus ouvintes, esperança e alegria, porque são únicas forças que nos permitem enfrentar esse mar de tristeza que invadiu o Brasil desde 2018. Bom dia e até logo. Conversamos aqui com o professor de Ética e Filosofia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram.
Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui novamente. Bernardo, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no programa. Bernardo, algo que tem nos preocupado demais são esses conflitos lá na faixa de Gaza, entre Israel e Palestina, que têm se intensificado nos últimos dias. Os confrontos começaram na segunda-feira da semana passada, depois do governo Netanyahu ameaçar despejar famílias palestinas de Sheikh Jarrah, bairro com muitos palestinos em Jerusalém Oriental, para abrir caminho para os colonos israelenses. Desde então, já temos dezenas de mortes, vítimas civis, um banho de sangue no Oriente Médio. Os israelenses bombardeiam alvos civis, um prédio da imprensa internacional foi atingido por mísseis no final de semana. O cenário é de desespero. Qual é a sua avaliação para mais esse período de conflitos em Gaza, Bernardo? Quem é o principal culpado por essa catástrofe na região que ultrapassa décadas? Bem, Anderson, a crise atual na Palestina é a repetição do que vem ocorrendo há décadas, né? Na realidade, há mais de um século, o panorama é mais ou menos o mesmo. O que varia são as circunstâncias do momento, é a ocupação contínua das terras dessa região, que é conhecida com o nome de Palestina, e a disputa inicial foi substituída pela vitória dos ocupantes, no caso, o projeto sionista foi vitorioso, e não se encerrou com a fundação do Estado de Israel, alegando questões de segurança. Ele vai continuamente se expandindo por terras que ainda estão na mão, ainda estão de posse, né, da população original, da população palestina. Então, o que a gente vê, eu diria que é mais do mesmo com as circunstâncias atuais. As circunstâncias atuais, eu creio que são duas. Primeiro, foi o fim da vacinação da população judia do Estado de Israel, que é a única possibilidade desse avanço militar foi o exército estar vacinado em condições de atacar, e para isso tem que fazer aglomerações, tem que fazer movimentações que no meio da pandemia seriam impossíveis. Isso é um dado. E o segundo é o timing político, né? A vida política em Israel é muito conturbada, ela não chega a ser uma crise de consequências paralisantes, mas é uma crise profunda. Israel vai para a sua quinta eleição em 2 anos, o regime parlamentarista lá é composto de um grande número de partidos pequenos, a composição política é difícil e quase impossível, e o avanço da direita dentro do parlamento, de vários partidos, todos eles desejosos de ocupar terras da Palestina, continuar o avanço, e a incapacidade dos trabalhistas, a incapacidade da esquerda, de outras forças políticas em barrar isso, acaba alimentando essa máquina que, no momento atual, tem um pivô, tem uma alavanca que se chama Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro israelense está em ameaça de perder uma década de poder. Ele responde a processos na justiça civil. Tudo isso é a motivação da hora. Essa é a motivação da hora, com alguns ingredientes a mais, como a anexação de bairros de moradia palestina pelos colonos, né? Lembremos aqui que esses colonos eles são tratados a pão de ló. Eles às vezes vão contra a política do Estado, mas quando ocupam, já é legitimado pelo próprio Estado, e com isso acabam precipitando uma situação. São protegidos militarmente, são financiados, recursos a eles são dedicados. É uma verdadeira máquina de conseguir um bem-estar material e imaterial, uma vez que eles valorizam estar
nas terras ancestrais e acaba pressionando de forma violenta a população palestina, já afetada por 70 anos de Estado de Israel, todas as guerras. Enfim, é um cenário que alguns têm chamado de limpeza étnica, de genocídio. Todos esses conceitos são bastante aplicados. A causa desse problema são causas muito profundas, que eu acho que o pivô desse início da cadeia de responsabilidades começa nos Estados Unidos da América, que desde os anos 70 apoia incondicionalmente o Estado de Israel como uma espécie de base avançada, né, da política externa americana em relação ao mundo árabe. Sabemos que o principal problema aí é o abastecimento de petróleo dos países árabes. Então, é um complexo de situações políticas, sociais, étnicas, né, religiosas, que acabam produzindo esse massacre da população palestina. E por que os atores internacionais não têm capacidade para intervir nessa disputa, Bernardo? Quem poderia atuar para interromper esse banho de sangue? Bem, eu creio que existem 3 posições a serem consideradas nessa pergunta. A primeira são os que apoiam a ocupação contínua da Palestina pelo Estado de Israel, que é feita com apoio dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Né? Eles são movidos, os Estados Unidos, como eu falei na questão anterior, por uma parte da política externa voltada para o Oriente Médio. Inclusive, essa expressão se consagrou como uma categoria nas relações internacionais a partir do governo Eisenhower, que pela primeira vez usou essa expressão. Ela já existia há quase um século, mas não era muito utilizada e não era muito precisa. Mas a partir do governo Eisenhower se tornou uma expressão oficial, né, que acabou denominando essa parte da Ásia e da África, que é chamada de Oriente Médio. Né? A segunda força que eu considero aí são os próprios israelenses, né? O sionismo como projeto foi um projeto muitíssimo bem sucedido, que do nada acabou articulando um Estado que vem exercendo um papel imperialista, colonialista, uma espécie de cunha dentro de um universo político e social chamado mundo árabe, que poderia, de vez em quando, a gente entende e vê isso ocorrer na vida política internacional, ser uma força de oposição ao mundo ocidental. Então, um pouco desse conflito Oriente-Ocidente é representado por isso. Né? E a terceira consideração, o terceiro ator aí, é os que não conseguem barrar essas duas forças. Eu identifico aí, basicamente, os países árabes. A unidade árabe é uma utopia, o mundo árabe é uma criação muito dos Estados Unidos, são países, são Estados-nação com interesses próprios, que são vizinhos, têm uma história em comum, alguns têm mais afinidades com os outros. Eles deixaram essa situação chegar até esse ponto, até por falta de uma experiência de lidar com potências, né? Eles se livraram do Império Turco Otomano, formaram suas próprias nações, mas sempre muito empobrecidas, sem muita capacidade de articulação internacional, e não conseguiram barrar esse projeto de ocupação do Oriente Médio pelo sionismo, pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos. Então, acho que esses 3 fatores nos ajudam a entender um pouco a circunstância complexa, né? Porque o jogo de fatores, de estados, aí é muito dinâmico. Muitos países árabes já estão fazendo acordo com o Estado de Israel, são até dependentes dos Estados Unidos por fornecimento de armas, fornecimento de ajudas humanitárias. Então, é uma situação muito difícil e muito complexa. A grande questão é que não só a questão palestina, mas também tensões que existem, como a gente acabou de assistir, do Estado, o Daesh, né? O Estado muçulmano, mostram que a tensão é maior que a Palestina. A Palestina é o início de uma cadeia de tensões entre as potências ocidentais e as antigas partes do Império Otomano, que caíram temporariamente sob dominação ocidental e se tornaram independentes. Enfim, é um jogo muito difícil de ser resolvido na atual
conjuntura internacional. E a população palestina está espremida em todas essas forças sem que uma solução lhe seja dada a contento, que, na minha opinião, seria a criação de um Estado palestino, não um Estado para dois povos. Acho que isso seria um pouco de promiscuidade. Eu acho que o correto seria ter dois Estados, ambos com soberania, é o máximo que... aliás, é o mínimo que deveria ser ofertado à população palestina. Agora, surgiu a informação de que um porta-voz militar israelense, na madrugada de quinta para sexta-feira, tentou confundir correspondentes estrangeiros sobre uma inexistente operação terrestre dentro do território palestino, como uma espécie de balão de ensaio que, horas depois, culminou no bombardeio do prédio que abrigava escritórios da emissora Al Jazeera e da agência de notícias Associated Press. Os militares de Israel alegam que o prédio estava sendo utilizado pelo Hamas. A imprensa virou inimiga do exército israelense, Bernardo. Por que esse tipo de ação contra os veículos que estão cobrindo mais esse conflito em Gaza? Bem, a guerra de informação sempre está junto de qualquer guerra física. Ela faz parte intrínseca, né? No caso, as informações que você nos trouxe, Anderson, demonstram, de um lado, um ardil utilizado pelo exército israelense para criar e aprofundar o clima de terror entre a população palestina, e, em segundo lugar, o alvo verdadeiro era a agência de notícias da emissora Al Jazeera, que é, em nosso entendimento, uma legítima representante do ponto de vista árabe do conflito, né, do massacre, melhor dizendo, que a população palestina está sendo vítima. Então, o que a gente vê que o Estado de Israel tem não só, né, a capacidade imensa, logística, de produzir fatos e situações, como há também, é sabido, uma verdadeira campanha orquestrada, organizada, de influência da opinião pública mundial. Chama-se Projeto Hasbara. E isso daí ajuda, né, a construir uma narrativa, né, que é a palavra que tem se usado muito no nosso meio, né, as narrativas, é uma narrativa que mitigue o papel devastador de destruição, de limpeza étnica do Estado de Israel sobre a população palestina, e faz parte desse conflito. Então, qualquer analista tem que ter muito cuidado ao tratar das informações, porque as informações podem vir de uma forma enviesada, né? E a política de intervenção do Estado de Israel. Veja, o prédio foi derrubado, e como é que conseguiram avisar todas as pessoas que estavam no prédio que deveriam sair do local, né? Obviamente, o Estado de Israel controlava o número do celular das pessoas, então o serviço que estava no prédio, então o serviço de informação, de espionagem israelense dentro da faixa de Gaza é muito grande. É mais uma faceta drástica e trágica para o povo palestino desse episódio terrível. E qual é a responsabilidade do premier de Israel, Benjamin Netanyahu, em todo esse conflito, Bernardo? De que forma isso afeta a imagem do Netanyahu internamente? E você acha que, se a oposição conseguir formar um governo, pondo fim ao regime do atual premier, as coisas podem melhorar nessa relação com os palestinos? Anderson, a democracia ocidental, ela vive uma crise profunda, sofre ameaças, né? Conforme ela foi montada no pós-guerra, com os partidos políticos derrotando o nazifascismo, um partido de centro-esquerda, um partido de centro-direita. Basicamente, esses são os parâmetros da democracia, as políticas de emprego, de bem-estar social. Tudo isso, desde os anos 80, tem sido erodido. Os partidos de esquerda são fortemente afetados pela crise do mundo do trabalho, né? Os partidos de direita cresceram muito. O bipartidarismo, uma certa estabilidade partidária desapareceu. Isso não é só no Estado de Israel. Estados como os Estados Unidos agora veio de uma ameaça frontal, a invasão do Capitólio por um grupo de militantes fanáticos, né, que não queriam respeitar o resultado da eleição. Foi uma ameaça séria o que ocorreu nos Estados Unidos. Lembro aqui também que a Espanha ficou algum tempo sem governo, que não conseguia formar uma maioria,
A Bélgica também ficou um tempo grande sem governo eleito, porque os descendentes de franceses e holandeses não chegavam a um acordo. Lá é essencial que isso ocorra para se formar um governo. Então, tudo isso, o Estado de Israel também vive essa crise. No caso ali, o premier Benjamin Netanyahu, ele se aproveita da situação, ele se aproveita com habilidade política, com poder econômico que o país tem, que lhe é conferido pelo governo americano, e ele vai negociando, vai enfrentando essa instabilidade que é muito grande. Partidos de 5, 6, 10 deputados acabam sendo o fiel da balança num parlamento de 200, 300, quer dizer, a minoria escreve a história da democracia, né? E qualquer fato também, essa maioria formada de uma forma precária se instabiliza e inviabiliza o governo. É isso que a gente está assistindo. A crise da Palestina, vou reforçar mais uma vez, essa atual crise é produto dessa crise política em geral, e eu já ouvi esse argumento por parte de sionistas de uma forma muito hipócrita, dizendo, olha, nós estamos em crise política, estamos brigando entre nós, então nós não podemos resolver o problema da Palestina. No dia que a gente tiver um governo estável, nós vamos tentar resolver o problema de vocês. E essa situação é mais um episódio, igual a resposta que eu dei anteriormente, é mais um episódio da dramaticidade que vive o povo palestino no seu sofrimento. Mudando de assunto, Bernardo, mas mantendo esse tema da violência, infelizmente. A Colômbia está há semanas em uma convulsão social que já levou à morte de dezenas de pessoas nos confrontos com as forças de segurança, tudo por conta desse governo ultraliberal do Iván Duque. Os protestos que estavam concentrados em Cali se espalharam por boa parte do país e não há um horizonte de melhora da situação. Há uma série de denúncias sobre abusos das forças policiais. Uma garota de 17 anos teria sido abusada pelos policiais e, após ser libertada, cometeu suicídio. Como é que você tem visto todo esse cenário na Colômbia, Bernardo? Há alguma possibilidade de recuo do Iván Duque para arrefecer os protestos? Bem, Anderson, a situação da Colômbia, como da Chile no ano passado e retrasado, é uma situação também de violência, tal como na Palestina, né? Eu diria aqui que a Palestina e a população da América Latina como um todo vive um déficit de direitos, de democracia, que a partir dos anos 80, do século passado, agravou-se, né? Por causa do neoliberalismo, da desestruturação da produção manufatureira, que acabou se tornando volátil, se dirigindo para a Ásia. Enfim, ao não existir uma democracia plena, né, com concessão de direitos, com políticas de bem-estar social, a América Latina, a partir dos anos 80, que perseguia esse objetivo, acabou se defrontando com o esvaziamento daquela agenda que era o horizonte que vinha do pós-guerra. Não, nós temos que nos industrializar, temos que criar uma classe operária, gerar direitos e bem-estar. Isso não foi obtido, e quando estava mais ou menos próximo, né, nos anos 80, com a redemocratização de ser alcançado, acabou se perdendo isso pela nova correlação internacional, econômica, política. Isso esvaziou muito a democracia, porque os partidos da classe operária, da classe trabalhadora, de uma forma geral, perderam bastante consistência, porque os eleitores se tornaram mais distantes, né? E acabam encampando a votação de projetos neoliberais. As especificidades da Colômbia, por causa da guerrilha, do narcotráfico, tudo isso, agravaram. Mas, de qualquer forma, e isso que é surpreendente, ainda durante a pandemia, né, a gente assiste a manifestações de rua bastante, e a reação do Estado, violentíssima, um Estado que foi débil para enfrentar a pandemia, essa reclamação da população acaba sendo forte para reprimir. As imagens que a gente viu no YouTube da presença policial não transformam essa informação que você nos deu em letra morta, é uma coisa muito agressiva. E a gente percebe um pouco pelo que ocorreu no Equador, apesar da vitória ter sido da direita nas últimas eleições,
que ocorreu na Argentina, na Bolívia, com o retorno do MAS ao poder, do Chile, com a vitória eleitoral expressiva de partidos de esquerda, de independentes, mas a direita realmente sofreu um revés. A gente vê que a América Latina está passando por um período de convulsão, ou está em movimento, que é o caso da Colômbia, do Chile, dos países que nós citamos aqui, ou está em espera de que alguma coisa ocorra nessa situação, que é o caso, que eu creio, do Brasil. Então, a América Latina está sofrendo muito com as péssimas políticas de manejo da pandemia, com falta de políticas sociais, e no caso colombiano, que foi apresentado depois da crise do acordo de paz com as Farc, eles estavam com uma solução, tinha alcançado, o crescimento econômico tinha voltado, a violência urbana tinha diminuído por causa dos acordos de paz, Bogotá se tornou um ícone, né, do combate à violência. A gente vê que a tensão social ainda é muito grande, né? Nosso continente está passando por uma fase muito difícil de rejeição da população das políticas neoliberais, do manejo da pandemia, mas não consegue encontrar um caminho, ainda não está muito claro, cada país segue um jeito. O Equador, por exemplo, voltou a votar majoritariamente na direita, o Chile deu um outro caminho, os mecanismos institucionais ainda não estão presentes na Colômbia, e o Brasil também padece um pouco disso. Então, nós temos, no caso da Colômbia, uma forma de compreensão da América Latina como um todo, né? A violência do Estado e a falta de políticas sociais, de políticas públicas, é um compromisso, né? Não é uma dificuldade econômica. Nesse momento de crise, os recursos aparecem de uma forma ou de outra, têm que ser colocados no combate à pandemia. E nós estamos diante de uma profunda mazela social, que creio que vai ter que esperar a pandemia, né, para encaminhar uma solução mais definitiva, e a solução seria, em nosso entendimento, a derrota definitiva, ou pelo menos uma grande derrota do neoliberalismo. Depois de tanta notícia ruim, Bernardo, eu queria abordar um tema que nos enche de esperança, que foram essas eleições lá no Chile no último final de semana, que decretaram uma derrota fragorosa do presidente Sebastián Piñera. Na escolha dos 155 representantes que vão redigir uma nova Constituição para o país, substituindo aquela adotada durante a ditadura do Augusto Pinochet, em 1980, 117 são de esquerda, centro-esquerda ou independentes, sendo vários deles escolhidos por povos originários, com paridade de gênero. Nas disputas regionais, a direita ficou com apenas 2 governos, enquanto a centro-esquerda venceu em 15 localidades. Temos finalmente a chance de superação desse período sombrio no Chile, Bernardo, que já dura mais de 40 anos. O que essa eleição simboliza? Bem, o que de positivo a gente vê na eleição chilena é o fato de que a direita perdeu. Isso é um fato inconteste. Não quer dizer que o poder político e econômico deles vai desaparecer na Constituição. Mas, de qualquer forma, a esquerda ganhou governos, ganhou cadeiras, mas tem um grande grupo de independentes. E essa situação é uma situação nova, talvez na democracia ocidental como um todo, né? É a crise partidária que eu fiz as referências acima, e essa crise partidária faz com que indivíduos tenham a ânsia de ser representantes políticos, bypassando os partidos. Talvez isso seja bom, né? Um certo conteúdo de independentes no parlamento. Eu prefiro que os partidos sejam fortes. Essa é a natureza da crise da democracia que eu fiz referência anteriormente. Mas, de qualquer forma, o jogo, digamos assim, está sendo jogado, né? A Constituição chilena, que vai ser escrita, espero que derrube o símbolo maior do neoliberalismo na periferia capitalista, que é o Chile, e que seja uma Constituição adequada às necessidades da população, em termos de direitos, aposentadoria, universidade, ensino, saúde pública, e que acabe se constituindo numa referência, né? Uma referência de um texto constitucional adequado às necessidades da população da América Latina. O jogo está sendo jogado, não é certo que vai ser assim. O poder econômico e político
da direita, dos neoliberais, é muito forte, a possibilidade de entravar por meios constitucionais e cooptação também é possível. Então, nós estamos aqui no aguardo, mas na expectativa positiva. A derrota da direita num país tão esclarecido politicamente como o Chile é um bom resultado que, junto com a eleição da Bolívia, alenta um pouco a possibilidade de trilharmos um caminho político diferente do que temos vivido nas últimas décadas. Bernardo, esse processo que o Chile vinha atravessando nos últimos anos e levou à eleição do Sebastián Piñera 2 vezes, de alguma forma se assemelha com o que temos hoje no Brasil? Uma centro-esquerda que se acumpliciou com o neoliberalismo, algumas frustrações populares que foram manipuladas pela direita. Você observa semelhança nesses processos e o que pode ser feito de diferente por aqui para não repetirmos a experiência Jair Bolsonaro? Bem, a crise da democracia que nós nos referimos acima é universal, né? Então ela está presente em todos os estados, né? E se manifesta dentro da realidade concreta, histórica, social, política, ideológica desses estados, né? No caso do Chile, a experiência do governo de unidade popular gerou pela via democrática, um partido de esquerda associado com o Partido Comunista, se propunha a fazer modificações democráticas para alcançar o socialismo. E isso foi uma reação brutal que ocorreu, um golpe de Estado tramado nas entranhas do poder militar, nas entranhas das empresas chilenas e das empresas internacionais que estavam instaladas no Chile. Depois do golpe, criou-se essa percepção de que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo liberal estava engessado pelo Estado, e a ITT ajudou o golpe de Estado. Olha, uma empresa capitalista é ator da história, não é o Estado que é o ator mais sozinho da história. A empresa capitalista é um ator da história. E ali se montou um laboratório que até hoje persiste no Chile, de liberalismo extremo. Eu me lembro que, quando o auge do liberalismo no Chile com Pinochet, nem as linhas de ônibus eram linhas estabelecidas, né, pelo poder público. Havia uma concorrência, cada motorista era dono da sua própria linha de ônibus, fazia percurso que bem entendesse. Era um liberalismo anárquico, né, um liberalismo extremado, que obviamente foi reformado, mas do que tange as instituições da Previdência, da saúde, do ensino universitário, acabou ficando, né, e vários outros mecanismos de poder da vida política chilena ficaram na Constituição de 1980, feita pelo próprio Pinochet, né? Com a redemocratização, diferentemente do Brasil, o Chile não conseguiu reformar a Constituição, e o que é pior, um problema também geral no Chile foi pior. Os partidos de esquerda, quando ganhavam a eleição, eles faziam políticas compatíveis com o liberalismo, compatíveis com o neoliberalismo. Isso desgastou profundamente no Chile tanto a direita quanto a esquerda. Então, durante muito tempo, os eleitores optavam pela esquerda, que fazia o jogo da direita, e votavam na direita. Esse é o resultado da vitória de Sebastián Piñera, depois do fim do grande acordo de concertação nacional que tirou o Chile da ditadura e entregou para a democracia. Um problema insolúvel. E as manifestações do ano passado e desse ano acabaram incinerando, né, esses mecanismos institucionais. Lembramos aqui que, falamos agora há pouco da Colômbia, que no Chile também a violência policial foi tremenda, né, com a utilização de balas de borracha atingindo os olhos, né, os olhos das pessoas. Tem 200 ou 300 pessoas, e isso daí, para mim, é uma torpeza gigantesca, porque é uma espécie de recado que a direita chilena deixa no corpo das pessoas, né? Aquele ali foi vitimado pela direita, porque as balas cegaram
E existem casos que cegaram não um, mas os dois olhos, as pessoas perderam a capacidade de enxergar nos dois olhos. É uma espécie de lembrança que a direita deixa no corpo dos que se opuseram, né, ao regime econômico, político, social que o Pinochet montou e que o Partido Socialista não conseguiu desmontar, ou não quis, não se interessou, se desgarrou dos interesses da população e acabou tendo uma vida reprodutiva dentro do sistema político partidário. Bem, um pouco de mudança vai ocorrer a partir de agora, com essa nova correlação de forças. Nós não sabemos o que vem, sabemos que há uma crise econômica para a periferia capitalista muito grande, porque a pandemia vai demandar muitos gastos, né? Mesmo pós-pandemia, as vacinações vão ter que ser contínuas, então essa luta, essa competição por obtenção de vacinas continuamente caras, e os países não têm mais centros de produção, de pesquisa, a Fiocruz e o Butantan são resquícios, né? São até objetos de desejo de muitos setores de toda a América Latina de ter 2 centros, né, de produção e de pesquisa na área biomédica, como é o Butantan e a Fiocruz. Então, nós aguardamos com cautela o que vai se passar no Chile e na redação da Constituição. Torcemos que teses sociais prevaleçam, sejam colocadas, como, aliás, a Constituição brasileira tem muitas boas passagens sociais que não são praticadas, mas são, e mesmo não sendo praticadas, o governo atual quer retirá-las, né, quer diminuir o espectro, né, da concessão de direitos à população. Então, vamos aguardar. O Chile não deixa de ser uma vitória, nesse momento é uma vitória grande, deve ser comemorada, mas o resultado final é o texto constitucional, e que tem que ser um texto adequado às necessidades da população, e que sirva o Chile de modelo, né, de reintrodução de políticas sociais, de crescimento econômico, de emprego, de políticas públicas, né, de uma forma geral. A situação social do Chile é muito desgastante, né, para a população mais pobre. Aguardamos que a Constituição chilena seja uma vitória efetiva para o povo chileno e para a América Latina como um todo. Agora, eu fiquei sabendo que você escreveu um artigo que versa sobre esse retorno do keynesianismo nos Estados Unidos, com a eleição do Joe Biden e esses pacotes trilionários que ele tem implementado para recuperar a economia do país, não é isso, Bernardo? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse artigo e também sobre essas medidas, até certo ponto, surpreendentes, implementadas pelo democrata. Bem, Anderson, esse artigo pequeno comentário sobre o retorno do keynesianismo na política econômica norte-americana, eu questiono não exatamente que o pacote trilionário que o presidente Joe Biden anunciou, ele está colocando em funcionamento, né, de subvenções, ajudas e outras formas de intervenção do Estado na economia. Eu questiono se esse pacote, que é keynesiano na sua essência, ele é capaz de se perpetuar ao longo do tempo. Ou seja, quando entre 1948 e 1973, o Eric Hobsbawm, no seu livro A Era dos Extremos, falou dos 25 anos de ouro, acabou criando, sem intenção de fazê-lo, uma certa mitologia do que é e do que foi o keynesianismo no capitalismo contemporâneo. Dava a impressão de que era uma coisa automática e que isso daí foi estabelecido, entrou em funcionamento de forma tranquila. Eu advogo que o keynesianismo ele entra na economia em momentos de emergência, e tão logo os problemas são resolvidos, ele é descartado. Ocorreu isso na década de 70, apesar dos 25 anos de ouro serem de predominância de orientações keynesianas, mas foi abandonado, e nas crises que se sucederam nos anos 80 e 90 e até agora, na crise da pandemia, grandes intervenções do Estado da economia são promovidas e depois são abandonadas. Então, a mídia criou um mito, né, do retorno do keynesianismo. O Biden recuperou John Maynard Keynes
mas eu creio que as questões que envolvem a economia internacional são um pouco mais complexas, né? Para fins de urgência, de tratamento de questões da pandemia, e no caso dos Estados Unidos, de combate à ascensão do fascismo, esse pacote trilionário ele vai ser de grande utilidade, mas ele não corresponde só a isso, ele corresponde à busca de um certo consenso social. A vacinação é um deles, foi amplamente vitoriosa, a vacinação dos Estados Unidos, o retorno das atividades econômicas já está sendo programado, até atividades que envolvem aglomeração, mas os Estados Unidos têm que lidar também com a competição da China e da Rússia no cenário internacional. E, para isso, esse pacote tem um segundo pilar de sustentação, que é de retomar algum nível de atividade econômica produtiva, porque, senão, a China, principalmente, mas a Rússia com poder de influência, entre outros com a vacina, com poder militar na Europa, enfim, um poder grande de intervenção internacional, e a aliança da China com a Rússia podem transformar os Estados Unidos num país de menor importância, né? O poderio americano monetário e financeiro, monetário e militar não encontra correspondente no padrão produtivo. Então, eu creio que esse pacote, nesse momento, é um pacote muito importante para a economia americana, vai retomar o nível de atividade econômica, vai incentivar indústrias, atividades produtivas, de forma a enfrentar a China e a Rússia, que senão o déficit comercial americano vai continuar se aprofundando, a perda de mercados vai ser profunda. Nós não chegamos a falar sobre isso, mas eu creio que a China está elaborando uma política global, não só de comércio, pelas rotas de comércio, chamadas de Nova Rota da Seda, alcança a América Latina, mas outros projetos econômicos, com 5G e outras coisas, a vacina, nem se fala, a Coronavac e outras vacinas, são um importante projeto político e econômico global da China. Então, eu creio que o keynesianismo, que ora se reinstala na política americana, é um keynesianismo diferente dos anos 40, porque nos anos 40 a Europa estava destruída, os Estados Unidos não lançou mão do keynesianismo porque não precisava. Então, o keynesianismo foi usado para reconstruir a Europa e iniciar o confronto, né, a contenção da União Soviética no interior da Guerra Fria. No momento presente, a economia americana ela está enfraquecida, ela passa por dificuldades no campo da competição, ela tem força, como eu falei, no campo monetário, financeiro e militar, mas o aspecto produtivo e as novas tecnologias, o carro elétrico, o 5G, tudo isso é um grande desafio para a economia americana. Então, a conclusão que eu cheguei é de que, no momento, o keynesianismo é um instrumento da política econômica americana, mas não será eterno, não há garantias de que isso vá restaurar a orientação keynesiana. É uma incerteza e depende muito de circunstâncias. A oposição ao pacote dentro dos Estados Unidos já é grande, já se faz presente por parte do capital financeiro. Então, estamos no aguardo aí dos fatos de como o Joe Biden vai enfrentar a crise pós-pandemia, porque agora o cálculo já pode ser feito. Há um pós-pandemia, que vai ter ainda muita presença de coronavírus, mas é um cálculo que já dá para ser feito. Para encerrar, Bernardo, eu gostaria de falar um pouco sobre a situação na Universidade Federal Fluminense, onde há muitos anos você ministra aulas. Nos últimos tempos, com essa redução de recursos por parte do governo federal, as universidades vêm definhando, e eu imagino que na UF não seja muito diferente. Você pode comentar a respeito do quadro na instituição, Bernardo? Bem, eu creio que a situação se torna grave, né, já há alguns 5 anos, desde o golpe de 2016, onde a universidade pública é um dos alvos preferidos, né, pelo fascismo que tomou conta do poder. E só não é pior porque ainda existia, não mais está existindo, uma certa gordura, digamos assim, das políticas dos anos anteriores, dos governos Lula e Dilma, onde recursos foram investidos em vários tipos de atividade da universidade. Colocou-se dinheiro na contratação de professores, pesquisas, bolsas, equipamentos, prédios,
e deixou um pouco a situação moldada para esse tempo de crise, até agravando, ou seja, dobrou o número de alunos inscritos e com a escassez de recursos a crise é maior. Mas ainda acho que as próximas eleições, se a nossa América Latina corresponder, vão encontrar na universidade pública condições de funcionamento, de atendimento às necessidades, porque, como a gente está observando, a atual crise da pandemia, primeiro na área biológica, na área médicas, tem na universidade pública um grande aliado para o combate às mazelas e à própria doença, as pesquisas, formulação de remédios, vacinas, tratamentos e assim por diante. E em outros campos também, porque essa crise que a gente está vivendo da pandemia é uma crise sanitária, vai ser crise econômica, ainda não é uma crise política grave, mas pode se transformar e vai precisar de muita massa crítica, de muita inteligência, muito estudo e reflexão para enfrentar os desafios que vêm para o mundo pós-pandemia. Ele não vai ser exatamente igual ao que era antes do início, né, de março de 2020. Então, nós temos um grande desafio, mas no momento o cenário é desolador. As universidades públicas, federais, estão uma a uma admitindo a impossibilidade da continuidade das atividades, né? Veja, as atividades não remotas, sistemas de informática, enfim, os salários, enfim, estão sendo pagos, as atividades educacionais estão em marcha. Então, nós vemos com muita tristeza e ansiedade, né? Porque a universidade não é só uma questão de ensino e pesquisa, mas é um pouco isso de vivência social que ela cria em torno de si, são muito superiores às condições oferecidas pelas universidades outras, no outro sistema de ensino universitário que existe no Brasil. A universidade pública é capaz de sociabilizar os seus alunos em torno de metas, ideais, enfim, a universidade, tudo que ela representa, a universidade pública, tudo que ela representa, não poderia deixar de ser um alvo, né, das forças do fascismo que estão alojadas no Ministério da Educação, agora na CAPES, acho que até no CNPq. Então, nós vamos ainda padecer de grandes desafios, de grandes dificuldades, mas creio que um eventual retorno à democracia pode rapidamente corrigir essa situação e a universidade vai estar à disposição da sociedade. Bernardo Kocher, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar um forte abraço. Bem, ouvintes do Faixa Livre e Anderson, Celeste, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro, o Sintergia RJ, Emanuel Mendes. Emanuel Mendes, bom dia. Bom dia, companheiros aqui da Faixa Livre. Queria agradecer o espaço para que a gente possa estar fazendo debate sobre essa questão tão importante que é a privatização da Eletrobras. Sou diretor dos sindicatos eletricitários e da Associação de Empregados da Eletrobras, estou à disposição. Emanuel, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Emanuel, essa sanha privatista da gestão de Jair Bolsonaro volta a ameaçar a Eletrobras. Uma medida provisória já foi redigida no Congresso tratando do tema e a intenção do governo é aprovar a venda da companhia através da MP, justamente para dar celeridade a esse processo. É uma vergonha, Emanuel. Os prejuízos para a nossa população são incalculáveis caso a privatização da Eletrobras se confirme. Como é que vocês do Sintergia têm avaliado a entrega dessa, que é considerada a joia da coroa das nossas estatais, Emanuel? Bom, temos avaliado e visto isso com muita preocupação. É uma irresponsabilidade muito grande desse governo querer entregar um patrimônio
que é de propriedade do povo brasileiro, é a maior empresa de energia elétrica da América Latina, sendo responsável por 30% da geração e 50% das linhas de transmissão do nosso país. Ela ainda é dona de 125 usinas de geração, de 153 quilômetros de linha de transmissão e 366 subestações. O patrimônio é avaliado em 400 bilhões, mas o governo Bolsonaro pretende entregá-la por 51 bilhões, coisa que a gente jamais viu na história desse país, e os trabalhadores têm a consciência de que nós iremos lutar e vamos derrotar essa medida provisória lá no Congresso Nacional. A gente já vem fazendo essa luta há 3 anos e vamos continuar nessa trincheira. Hoje é um dia de luta para os trabalhadores do sistema Eletrobras. A gente está na rua fazendo o nosso trabalho com um protocolo, usando máscara, álcool em gel, e nós vamos lutar até o final para que não se entregue o patrimônio público, para que não se entregue o Brasil. E por que toda essa pressa do governo para efetuar a venda da Eletrobras, Emanuel? Por que não se discute esse, que é um dos temas da maior importância para a nossa soberania, para a população do nosso país? O governo quer evitar a tramitação via projetos de lei, pois isso exigiria audiências públicas. Mas não é isso que nós precisamos, Emanuel? O interesse coletivo não deveria estar em primeiro lugar? Sim, sem sombra de dúvida, há uma pressa exagerada do governo em privatizar a Eletrobras. Agora, sem sombra de dúvida, a gente sabe que quem está por trás disso são os fundos soberanos, os fundos abutres, que estão dentro da Eletrobras, que hoje comandam o Conselho de Administração. Essas pessoas, junto com o ex-presidente da Eletrobras, que criaram todo esse projeto de privatização, eles fomentaram essa MP e eles estão por trás dessa pressão em cima do governo para que eles possam estar privatizando a Eletrobras e enriquecendo cada vez mais. Mas o projeto de lei 5877 ficou quase 1 ano e 3 meses lá no Congresso Nacional sem encaminhar. E o governo acusava o Rodrigo Maia de ter um acordo com a oposição para não colocar. E no fundo não era. No fundo, quem não queria mesmo eram os partidos que sempre fizeram essa campanha dentro do Congresso Nacional, que são os partidos do Centrão. Agora, quando eles viram um projeto onde eles podiam dividir esse bolo, dividir o dinheiro que viesse da privatização, principalmente aqueles que iam para o Fundo de Desenvolvimento, aí sim eles começaram a dar encaminhamento a essa MP 1035, na qual a gente está discutindo lá no Congresso Nacional com a oposição, com alguns deputados do centro. Eu falei em prejuízo incalculável lá atrás, Emanuel, mas você consegue dizer para a gente o tamanho do problema que a privatização da Eletrobras cria para a nossa população? Bom, eu não diria que seria exatamente um grande problema. Eu acho que a gente tem que ver da seguinte ótica, o que seria o impacto disso para a sociedade brasileira. Primeiro, a gente está perdendo soberania nacional. Segundo, a gente está vendendo uma empresa que vende energia barata. A gente não pode esquecer disso. Parte das usinas da Eletrobras vende a sua energia em cota. É a R$60 o megawatt-hora. Se for privatizado, isso vai para uma coisa chamada Mercado Livre. E o Mercado Livre vende essa mesma energia a 270 a R$300 o megawatt-hora. E quem é que vai pagar essa diferença? Quem vai pagar essa diferença é a sociedade, é o consumidor. E estudos preliminares de técnicos do setor elétrico já estão prevendo aí um reajuste na conta de luz com a privatização da Eletrobras da ordem de 14%. E quem são as pessoas que vão ser atingidas por essa descotização dessas usinas? São famílias rurais, urbanas, hospitais, clínicas, escolas, prédios públicos, prefeituras e lojas e salão. São essas as pessoas que vão ser atingidas. Então isso tem um prejuízo muito grande para a sociedade brasileira. Sem contar também que a gente não pode esquecer que através das linhas de transmissão do sistema Eletrobras tem fibra ótica, né? E a gente não pode esquecer das águas. 52% dos recursos naturais das águas estão dentro dos reservatórios do sistema Eletrobras. A gente não está privatizando só a energia, a gente está privatizando também as águas. Então esse é o impacto para a sociedade brasileira. O
que mais me chama a atenção, Emanuel, é que o próprio relator dessa medida provisória no Congresso, que trata da privatização da Eletrobras, o deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, admitiu que a possibilidade de um aumento na conta de luz não está descartada após a venda, contradizendo o que o ministro das Minas e Energias, Bento de Albuquerque, tinha dito em audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Ou seja, é a entrega definitiva da nossa energia para a iniciativa privada, algo historicamente danoso para a população que usufrui os serviços, com a hipótese de preços mais altos na conta. É a crônica da tragédia anunciada, Manuel. Sim, claro. O relator da medida provisória, Elmar Nascimento, declarou que com certeza irá ter um reajuste na conta de luz. Agora, para se ter uma ideia, ainda no governo Temer, quando estava lá a medida provisória 914, na época, a própria Agência Nacional de Energia, a ANEEL, fez uns estudos de impacto de aproximadamente 20% na conta de energia naquela época. E agora, quando o governo apresenta uma nova MP, o que acontece? A ANEEL não se posicionou ainda, mesmo deputados de oposição terem colocado lá ofícios pedindo para a ANEEL se posicionar, qual será o impacto na conta de luz com essa medida provisória, com a privatização da Eletrobras. A ANEEL está caladinha, porque ela sabe muito bem que terá um impacto aí da ordem de 14% na conta de luz, e esses cálculos foram feitos pelos técnicos da Eletrobras, porque a ANEEL não quer se manifestar. Não quer se manifestar porque sabe que se manifestar, vai ficar claro que a sociedade brasileira vai ter que pagar um reajuste da ordem de 14%. E a gente não pode levar em conta porque as distribuidoras já aumentam as suas contas de energia anualmente. Então você vai ter o reajuste das distribuidoras mais 14% caso a Eletrobras seja privatizada. É isso que está colocado aí para a sociedade. E como é que vocês, representantes de sindicatos, têm atuado na articulação com parlamentares para evitar essa privatização da Eletrobras, Emanuel? Qual é o clima lá no Congresso? Bom, é bom fazer um histórico, porque a gente está nessa luta contra esse processo de privatização há mais de 3 anos, né? E o que a gente tem feito ao longo desses últimos 3 anos é estar dentro do Congresso Nacional dia e noite, fazendo articulação com os partidos de oposição. A gente se articulou com os governadores do Norte e do Nordeste, a gente se articulou com os senadores, a gente se articulou com várias entidades que estavam nessa luta junto com a gente para tentar alertar o Congresso Nacional que essa era uma privatização que não seria benéfica para a sociedade brasileira. E a gente foi vitorioso ao longo desses últimos 3 anos, né? Eles conseguiram privatizar 6 distribuidores da Eletrobras do Norte e do Nordeste, né? Mas ao longo desses 3 anos não conseguiram privatizar a geração e a transmissão. E de lá para cá a gente vem fazendo a mesma coisa, cair para dentro do Congresso Nacional, fazer o debate com o Congresso Nacional. A oposição sempre se colocou ao lado do povo brasileiro, mas a gente não pode só contar com a oposição tem no máximo 130 votos, e com isso o que a gente fez? A gente também começou a fazer articulações com os partidos de direita. Vários senadores de direita, vários deputados de direita se posicionaram contra o processo de privatização, e a gente continua nessa mesma linha, porque não tem outra saída. É ir para dentro do Congresso Nacional, é convencer o deputado, é convencer o senador de que esse processo não serve para o povo brasileiro. Ele só vai servir para meia dúzia de fundos soberanos que querem ganhar mais dinheiro e ficar rico. Essa medida provisória não traz nada de benéfico para o povo brasileiro. O que eles estão fazendo ali é entregar de mão beijada esse projeto de privatização para esses fundos soberanos que só vêm aqui para ganhar mais dinheiro. E a sociedade brasileira é que vai pagar essa conta aí no seu bolso. Então, é isso que a gente tem feito e vamos continuar fazendo isso, porque mesmo que essa medida provisória seja pautada hoje e seja aprovada,
ela vai para o Senado Federal, e lá no Senado Federal a gente tem como fazer um embate mais equilibrado. A gente tem conversado já com alguns senadores, inclusive de direita. A gente entende também que essa CPI pode atrapalhar um pouco também, a CPI que está lá no Senado Federal, pode atrapalhar um pouco também os projetos do governo de querer privatizar a Eletrobras. Pode embolar lá, e se embolando lá, a gente ganhar tempo, ela perde aqueles 120 dias e ela caduca. Então é com isso que a gente está trabalhando. O presidente Jair Bolsonaro disse na última semana, Manuel, que o Brasil vive a maior crise hidrológica da história e pode ter problemas com o fornecimento de eletricidade. É verdade esse argumento do chefe do executivo? Qual é a intenção dele quando usa esse tipo de discurso, Manuel? Bom, eu acho que apesar do baixo nível dos reservatórios, o risco de apagão está descartado. Segundo o próprio Operador Nacional do Sistema, ONS, e a gente também não pode esquecer, né, que o presidente Lula, depois daquele apagão lá do Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula interligou todo o sistema nacional, construiu as linhas de transmissões que era necessário. Então acho que dá para você segurar esse risco de falta de energia esse ano, e você tem as termoelétricas, né, que você pode acionar, apesar de ser uma energia suja e mais cara, mas para uma emergência você pode acionar elas. Então o risco de ter um apagão no ano de 2021 é muito pequeno. Agora eu acho que o presidente Bolsonaro ele está querendo criar um alarde na sociedade brasileira para facilitar o processo de privatização do sistema Eletrobras. Mas eu acho que isso não vai funcionar. Eu acho muito pelo contrário. Acho um risco que seria privatizar o sistema Eletrobras no momento que a gente está com os reservatórios baixos. Muito pelo contrário, ele deveria não privatizar a Eletrobras nesse momento, né? Porque é um momento que a gente está passando por essa questão das chuvas, da seca. Então, acho que a Eletrobras deveria continuar pública, inclusive para estar auxiliando aí o sistema para evitar um apagão. É isso que a gente entende. Para terminar, Emanuel, é possível se fazer uma campanha por parte de vocês, sindicatos, para conscientizarem a população do crime que é essa entrega da Eletrobras? Vocês têm se articulado para conseguir comunicar às pessoas o tamanho do retrocesso que se dará com essa privatização? Bom, os sindicatos, as federações, as centrais sindicais, a gente na realidade tirou 3 eixos de luta, né? A luta no parlamento, a luta judicial e a campanha de esclarecimento para a sociedade, do qual o impacto dessa privatização para a sociedade. E aí, o que a gente fez? A gente tem feito um trabalho na internet, nas redes sociais, mostrando para a população brasileira que quem vai pagar essa conta é a sociedade brasileira, é o consumidor, né? A gente tem colocado vários textos, inclusive nos meios de comunicação, nos jornais. A gente tem ido para a rua, agora não por conta da pandemia, mas a gente tem ido para a rua, a gente tem soltado panfleto, mostrando para a sociedade, através de números, que querem vender a Eletrobras, ainda tem isso, querem entregar a Eletrobras a preço de banana, né? Além disso, quem vai pagar novamente, isso a gente tem que falar o tempo todo, é a sociedade brasileira através da conta. E nesses últimos anos, através de pesquisas com a sociedade, foi mostrado que a população brasileira é contra o processo de privatização da Eletrobras. Então, a gente conseguiu dar esse recado para a sociedade. E a gente, ontem mesmo, até coincidência, lá na Alerj, a gente estava fazendo uma panfletagem lá, distribuindo banana e mostrando para quem estava passando ali que essa privatização perversa vai bater no bolso do mais pobre. Então, acho que a gente conseguiu passar isso para a sociedade. Hoje a sociedade está mais esclarecida e ela sabe que privatizar não traz nada de benefício para ninguém. Então, é isso que a gente tem feito. Emanuel Mendes, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui um abraço. Bom, Anderson, queria agradecer aí esse espaço para que a gente possa estar fazendo o debate com a sociedade. Estou à disposição de vocês, quando precisar, é só entrar em contato. Mais uma vez, obrigado e um abraço aí para todos da Faixa Livre. Abraço.
Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro, o Sintergia RJ, Emanuel Mendes. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui, novamente ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!